Olá, vamos dar continuidade às aulas de construção de estradas e transporte do curso de Engenharia Civil. O conteúdo de hoje está dentro de projeto geométrico, estudo de traçado e fase de projeto de exploração. E o objetivo é calcular os comprimentos das curvas de concordância vertical côncavas e convexas. Nas aulas anteriores, nós calculamos as curvas, os elementos das curvas de concordância horizontal simples e de transição e ainda os cálculos das superlarguras e superelevações dessas mesmas curvas de concordância horizontal. Para falar sobre curvas de concordância vertical, nós devemos lembrar que agora a análise do projeto é dele em perfil. E por isso, ao invés de chamarmos as retas, que até então a gente chamava de diretrizes, agora essas retas são chamadas de grade. Então, os grades com diferentes deflexões, nós vamos concordar em curvas. E quais são as curvas verticais? Primeira curva, curva côncava. Aqui nós podemos ver alguns elementos da curva, né? E dois grades, né? Duas retas aqui. O primeiro, menos I, I1, né? Com uma declividade negativa. E o segundo, com mais I2, que é uma declividade positiva. E aí, a concordância desses dois grades, nós teremos uma curva, que nessa posição ela é chamada de curva côncava. Os elementos que nós vamos ver hoje são só esses grades, né, e declividades e os cálculos que a gente precisa fazer para chegar nesse comprimento. O comprimento das curvas verticais, elas são medidas em linha reta mesmo, na horizontal, tá? Ele é o L. Então, essa é a curva de concordância vertical côncava. Os demais elementos nós veremos em outras aulas. E a outra curva de concordância vertical é a convexa, onde nós teremos o primeiro I, a primeira declividade positiva, e a segunda declividade negativa, ou menor do que a anterior, para fazer esse movimento do grade e concordar numa curva, que é essa linha aqui, numa curva convexa. O mesmo L é o comprimento dessa curva no plano horizontal. E esse L, eu ainda não tinha dito, ele vai medir entre o ponto PCV, que é ponto de curvatura vertical, e o PTV, ponto de tangente vertical. Cálculo do comprimento das concordâncias verticais, a gente deve analisar no projeto de um grade rodoviário existente alguns critérios que estabelecem limitações quanto ao comprimento máximo e mínimo dessas curvas verticais. A gente tem que seguir 3 critérios de medição dessa distância, né, desse comprimento da curva. E são esses três critérios: mínimo valor absoluto, máxima aceleração centrífuga admissível ou critério de conforto e critério da distância de visibilidade, que nós vamos ver a seguir. Sendo que esses dois primeiros aqui, as fórmulas são comuns para ambas as curvas, tanto a côncava quanto a convexa. E esse último aqui, nós teremos distinção das fórmulas para côncava e para convexa.
Sendo assim, para o critério do mínimo valor absoluto, nós vamos usar essa fórmula aqui. L mínimo é igual a 0,6 vezes a velocidade. O L mínimo é como a gente chama inicialmente o L, aquele comprimento. Para todos os critérios, a gente vai chamar de L mínimo. E ao final, quando a gente decidir pelo maior entre os que a gente calculou, a gente chama então de L. A prática rodoviária indica que curvas verticais muito curvas, mesmo que atendam aos outros critérios, geram grades com má aparência, muito angulosos, e isso também faz a curva ficar com pouca segurança, né? Insegura de ser feita. O DENIT recomenda que o comprimento deve ser tal que o usuário leve pelo menos 2 segundos percorrendo a curva vertical. Então, dentro dessa avaliação do DENIT é que se chegou ao L mínimo dentro do critério do mínimo valor absoluto. Outro critério é o critério da máxima aceleração centrífuga admissível ou critério do conforto. Para esse, a gente precisa analisar que na curva vertical o veículo fica sujeito à força da gravidade e nas normas do DENIT elas fixam como valores admissíveis para aceleração radial em concordância vertical os seguintes valores: com A máximo, que é essa aceleração radial, de 1,5% da aceleração da gravidade para rodovias de elevado padrão, e com A máximo igual a 5% da aceleração da gravidade para rodovias de padrão reduzido. Para isso, a gente leva em consideração uma tabela que nós veremos a seguir. E usando então aquele critério da aceleração, a gente vai usar essa fórmula: L mínimo é igual ao K mínimo vezes o A numa diferença algébrica, né? Que a gente vai usar, esse A aqui é a diferença algébrica entre as declividades nos extremos da concordância. São aqueles Is que a gente viu que é da declividade, né? Então, é a diferença das duas declividades, a primeira menos a segunda. E para o K mínimo, nós vamos utilizar essa tabela aqui, onde leva em consideração a velocidade diretriz e o padrão de projeto, como a gente viu lá. Se o projeto for de elevado padrão, a gente vai usar o A igual a 0,015 vezes a aceleração da gravidade, e se o padrão de projeto for reduzido, o A máximo é igual a 0,05 da aceleração da gravidade. E aí a gente cruza os elementos, vamos supor que a velocidade diretriz seja de 90 km por hora e o padrão de projeto seja elevado, o nosso K mínimo será de 42,5. É assim que a gente vai analisar o K mínimo para a fórmula do critério da máxima aceleração centrífuga admissível ou critério do conforto. E o critério da distância de visibilidade, que aí a gente vai ver a distinção para curva côncavas e convexas, né? Sendo que nas côncavas, durante o dia não há nenhuma limitação, né? Mas o problema na curva côncava é com relação à iluminação dos faróis à noite, né? Que deve ser levado em consideração a área que o farol consegue iluminar, tá? E qual é essa distância de visibilidade da iluminação dos faróis. E para isso, a gente deve considerar duas situações. Os faróis do veículo e o ponto mais distante iluminado estão dentro da curva,
e outra situação em que os faróis do veículo e o ponto mais distante, né, de iluminação estão fora da curva. Ele antes de iniciar a curva, os faróis antes de iniciar a curva e o ponto mais distante depois de terminada a curva. E para isso nós usamos duas fórmulas para determinar o L mínimo nesse critério da distância de visibilidade. Tá? A primeira, nós vamos utilizar essa fórmula, as duas fórmulas são calculadas e nós vamos verificar se elas são cabíveis, tá? Os faróis do veículo e o ponto mais distante iluminado estão dentro da curva, então o farol está dentro da curva e o ponto iluminado, o último ponto iluminado, está ainda dentro da curva, já que ela começa aqui e termina aqui. Né? Eles estão dentro da curva. Para isso, a gente vai usar essa fórmula. Para essa análise, nós vamos usar essa fórmula aqui, L mínimo igual ao A em módulo, né, que é a diferença algébrica entre as declividades, vezes distância de visibilidade ao quadrado, dividido por 122, mais 3,5 vezes D, que é a distância de visibilidade. E o valor desse L mínimo será considerado se ele for maior ou igual à distância de visibilidade, que a gente vai ver agora como é que a gente sabe o valor desse D. Através dessa tabela aqui, para toda a distância de visibilidade que a gente for usar, nós vamos usar essa tabela aqui, onde ela me informa a distância, não, a velocidade diretriz em quilômetro por hora, e nós temos também a velocidade média de percurso. A gente precisa observar se os dados que foram oferecidos no enunciado do exercício ou em alguma questão, se é velocidade diretriz ou velocidade média de percurso, porque ela vai influenciar diretamente em qual coluna que nós vamos observar da distância de visibilidade. Se for velocidade diretriz, nós vamos utilizar a primeira coluna da distância de visibilidade aqui, ó, a distância de visibilidade de parada desejável, ela está em metro. Agora, se for fornecida a velocidade média de percurso, nós vamos utilizar a segunda coluna da distância de visibilidade de parada, que é a mínima. Tá? Então, por exemplo, se a velocidade diretriz for de 100 km por hora, a nossa distância de visibilidade desejável vai ser de 210 metros. Agora, se me falarem que a velocidade média de percurso é de 62 km por hora, a minha distância de visibilidade de parada vai ser no mínimo, né, de 90 metros. E depois a gente vai fazer uma outra fórmula do critério de distância de visibilidade ainda para as curvas côncavas, que é essa daqui, que L mínimo é igual a 2 vezes o D, distância de visibilidade, que a gente olha na mesma tabela, menos 122 mais 3,5 vezes D, dividido por A, em módulo. Esse resultado, para a gente levar em consideração, ele precisa ser menor ou igual à distância de visibilidade de parada que a gente observou naquela tabela. Caso contrário, para as duas fórmulas desse critério da distância de visibilidade, se não obedecerem às condições que estão na frente da fórmula, esse valor não vai ser considerado para análise posterior. Agora, o critério de distância de visibilidade para as curvas convexas. Lembrando que os dois primeiros critérios, o critério do mínimo valor absoluto e do conforto, são iguais, né? As fórmulas são iguais para as duas curvas, tanto as côncavas quanto as convexas. O que vai diferenciar são as fórmulas para o critério da distância de visibilidade. Agora, nós vamos ver para curvas convexas.
Para essas curvas, a linha divisada de um motorista é interrompido devido à curvatura da pista, não é? E aí a gente precisa analisar qual é essa distância de visibilidade de parada que ele precisa ter para a gente observar qual o comprimento dessa curva. Aqui, para levar em consideração essa fórmula, o DENIT usa uma altura, né, de visibilidade do motorista e uma altura mínima do objeto em que vai estar na pista, nessa que pode ser visto nessa distância que a gente vai calcular. Para esse critério, são duas as situações que podem ocorrer, parecido com as da curva côncava também, onde o motorista está dentro da curva e enxerga o obstáculo que também está dentro da curva. E outra, que o motorista está antes da curva e enxerga um obstáculo que está depois da curva. Nessa primeira situação, os dois estão dentro da curva, o motorista e o objeto estão dentro da curva. Olha, o PCV, que é o primeiro ponto da curva, o ponto de curvatura vertical, está aqui, o veículo está aqui, o objeto divisado está aqui, o final da curva está aqui, o PTV. Para essa situação, a gente usa essa fórmula, que o L mínimo é igual ao A em módulo vezes D ao quadrado sobre 412. O resultado, para ser levado em consideração, tem que observar essa condição, que o L mínimo aqui calculado precisa ser maior ou igual a D. Se não der maior ou igual a D, a gente não leva em consideração o resultado desse L mínimo para análise posterior, análise final. E outra situação é quando o motorista está antes da curva e enxerga um obstáculo que está depois da curva. Olha aqui, o motorista antes da curva, aqui a curva começa, a curva termina, o obstáculo está depois da curva. Essa distância ele consegue ver. E aí a gente, para essa situação, a gente vai usar essa fórmula, que é L mínimo é igual a 2 vezes o D menos 412 sobre A. Aqui não está em módulo, mas é bom usar em módulo para lembrar que a gente não considera, né, o sinal que dá aqui dessa subtração, da diferença algébrica entre as declividades. E como eu venho falando, para todas as fórmulas do critério de distância de visibilidade, a gente precisa obedecer a condição que o L mínimo, para ser considerado nesse cálculo aqui, ele precisa ser menor ou igual à distância de visibilidade que a gente viu na tabela. Essa distância de visibilidade também é vista na mesma tabelinha, tá? Daquela mesma forma que eu mostrei para a curva côncava. Ao final desses cálculos de cada critério, para saber a distância, o comprimento da curva vertical, a gente vai fazer a análise de todos os resultados, ver dentro do critério de distância de visibilidade quais que vão ser considerados, né, quais das duas fórmulas que vão ser considerados os valores, e vamos definir o comprimento do L, que agora a gente não vai chamar mais de L mínimo. Quando a gente definir, a gente chama de L. E como que a gente vai definir? Utilizando o maior entre os três valores, né? Dentre os três critérios que a gente aplicou. A gente vai usar o maior L mínimo que a gente alcançar nessas fórmulas, e aí ele vai ser o comprimento da nossa curva. O material para essa aula foi retirado do livro de estradas de André Luiz Habitante e do Manual de Projeto Geométrico e Rodovias Rurais do DNR, né? Que agora é chamado de DENIT. Muito obrigada e até a próxima aula.